Estamos de volta com o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara. Como você já sabe, recebo hoje em nosso estúdio o vereador Pastor Alcides. Vereador, o senhor apresentou em plenário um pedido de providência solicitando que fosse contratado pela casa um profissional para trabalhar como intérprete de Libras, para ajudar a auxiliar a TV Câmara em suas transmissões. O objetivo principal, certamente, é criar uma proximidade maior e uma acessibilidade maior com toda a população, né? Certamente, eu tenho um apreço muito grande por esse segmento, em função de eu ter contato com não poucos surdos da nossa Sete Lagoas, e nós começamos há muitos anos um trabalho de inserção dos surdos e de socialização, de fazê-lo interagir com as comunidades. E eu trabalhei isto, incentivei, motivei, a fim de que nós pudéssemos tê-los nas transmissões e na interpretação de nossas palestras, mensagens e trabalhos no campo da evangelização. E, evidentemente, que a Câmara Municipal, como os nossos queridos não ouvintes, porém eleitores, e que lhes assiste o direito, até por uma questão de lei federal, que é determinação para que haja nas casas públicas, do Executivo, Legislativo e atividades outras de interesse público, que haja o intérprete da linguagem brasileira de sinais, que é Libras, comunicação com surdos. A gente entende que a nossa Câmara não poderá se furtar ao grande privilégio e importância de termos também para os nossos concidadãos surdos a valorização dos mesmos em fazer com que eles também possam acompanhar nossas sessões plenárias, bem como todas as outras atividades, como as nossas audiências públicas e qualquer outra comunicação da Câmara Municipal para com todo o Sete Lagoano. E como eles teriam acesso às coisas que têm acontecido, às nossas falas, às nossas proposições em plenária e outras atividades de interesse público, como eles teriam acesso se não tivermos o intérprete de Libras para fazê-los entender o que está se passando. É de grande importância no sentido da inserção, da valorização e até de respeito para com este público que não é pequeno em Sete Lagoas, de pessoas deficientes auditivos. Então nós entendemos que já era tempo de que isso acontecesse. Nós protocolizamos e apresentamos em plenária a solicitação para que a Câmara Municipal, através da sua presidência, buscasse viabilizar a contratação deste ou de tantos quantos profissionais capazes, qualificados em Libras, que pudesse fazer este trabalho na comunicação, permitindo acessibilidade e informações aos nossos deficientes auditivos de Sete Lagoas. E assim que o senhor apresentou esse projeto em plenário, nós lembramos aqui na TV que isso era um desejo antigo do senhor, que assim que acabou o processo eleitoral, o senhor, em uma visita que a TV Câmara falou, que iria apresentar esse projeto. Então, vendo isso, acessibilidade em todos os sentidos da sociedade é uma preocupação do senhor, tendo em vista também que o senhor apresentou na casa o projeto de lei número 132, que pede acessibilidade em praças e parques públicos, né? Nós não podemos viver de maneira tão desassociada das necessidades de todo o Sete Lagoano. Por que criarmos acessibilidade e darmos aos Sete Lagoanos acesso, direito de participação e não pensarmos nas pessoas de mobilidades reduzidas, de deficiências outras, e ficarmos como se Sete Lagoano fossem só as pessoas que têm mobilidades plenas, acessibilidade normal por sua própria condição física, anatômica, enfim, não pensarmos na inserção destes outros amigos e amados Sete Lagoanos
a sua acessibilidade a todas as informações, bem como a participação da vida ativa e dinâmica que se oferece ao Sete Lagoano, como fazê-lo sem pensar nestes que precisam de cuidados e atenções especiais? Era, na realidade, desde o início, como disseste, aqui no nosso primeiro contato, a intenção de apresentarmos. Talvez pensem, por que demorou então ainda este tempo todo? Mas nós deparamos com uma situação de tanta emergência, de tanta necessidade, de tanta demanda, que ocuparam o nosso tempo com outros trabalhos e outras ações concretas aqui no Legislativo, mas graças a Deus chegou o tempo, chegou a hora e nós apresentamos e estamos muito gratificados de termos tido o privilégio de que outro não entrasse na frente para que nós pudéssemos cumprir o nosso anseio, apresentando esta solicitação que sei de certa maneira vai atender e vai satisfazer em muito esta nossa população. Vereador, qual a importância de se criar um código de ética e decoro parlamentar? Hugo, se me permite, talvez eu não tenha sido habilidoso na resposta, a questão da acessibilidade que você já mencionou aos parques e praças públicas, eu gostaria de fazer uma menção deste pedido de providência, de acesso até as praças públicas e parques, é que nós estamos tendo, graças a Deus, essas montagens de academias ao ar livre, e a gente tem observado que nas academias ao ar livre que tem sido montada, elas não têm um aparato, um aparelhamento destinado a esse público-alvo da nossa proposição, que seria, na realidade, um sistema de gaiola, gangorra para cadeiras de roda, onde um cadeirante poderia também participar das atividades e outras modalidades de aparelhamentos que dão atenção e assistência e estarão destinadas às pessoas com mobilidades reduzidas. Na verdade, é um descuido que nós estejamos estabelecendo tais academias sem pensarmos nesta fatia da população que, por sua vez, tem o mesmo direito que qualquer um de nós. Então, muito obrigado pela resposta. Eu peço desculpa por ter pulado a pergunta. Agora, vereador, qual a importância, então, de se criar um código de ética e decoro parlamentar? Olha, na realidade, é lamentável também que nós tenhamos que criar instrumentos dessa natureza, fazer uma proposição dessa natureza. Mas, lamentavelmente, como nós já temos leis que determinam que precisa se inserir a atenção devida ao idoso, como se algo não fosse inerente ou tivesse, na realidade, que ser inerente da natureza humana, assistir o idoso, bem como assistir a criança, e leis que obrigam filhos ou parentes próximos cuidar dos seus próprios idosos. É necessário lei para isto? Aí nós fizemos uma proposição, porque a questão da ética, da moralidade, ela deve serem elementos intrínsecos da natureza humana. Mas, infelizmente, com a deturpação da humanidade e, lamentavelmente, com a perda e substituição dos valores que são pilares de sustentação de uma sociedade saudável, de uma sociedade ética, de uma sociedade coerente, nós precisamos, na realidade, trabalhar estas coisas que, se não é por uma questão espontânea de formação, de caráter e de personalidade, instrumentos que moldem o comportamento de quem quer que seja. No nosso caso, a Câmara Municipal, nós propusemos este Código de Ética, diga-se de passagem, a princípio nós protocolizamos o nosso Código de Ética e nós sofremos, inclusive, prejuízo. Ele foi prejudicado porque um outro vereador havia entrado com, não um código de ética, mas princípios de ética, que fora a sua proposição, que recebeu o número de protocolização 02/2013. Quando eu cheguei, o meu recebeu 06/2013, ficando assim prejudicado. Como o anterior proponente ficou por um tempo sem apresentá-lo, nos incomodou, nós o procuramos e fomos de muito bom
aceite a nossa conversa. Conversamos e agora eu declaro e declino que a proposição original fora de Dalton Andrade e do nosso Cláudio Nassif, o Caramelo, e o nosso código, nós procuramos então fazer a fusão entre o que nós tínhamos pronto e o que eles tinham como proposição, fundimos, aproveitamos o bom que tinha de lá, o bom que tinha de cá, e aperfeiçoamos o código, e então nós somos os autores. Eu apresentei com a subscrição do Dalton e do Cláudio Nassif, não uma subscrição de apoiamento, mas coautoria do Dalton Andrade e do Nassif, do Cláudio Nassif, o Caramelo. Então, é uma proposição de 3 edis, e a gente assinou como o apresentador do projeto, e, na realidade, a importância como qualquer instrumento que delineia e delimita as ações de quem quer que seja, no caso do vereador, ele vem disciplinar as suas ações parlamentares, mas também preservar-lhes os direitos que, por direito, deve assistir ao parlamentar, tais como a inviolabilidade do direito de pronúncia e de suas ações, bem como também discipliná-lo para que ele não extrapole as suas funções, trazendo transgressões ou mesmo desconforto no ato e nas suas próprias ações parlamentares. Este Código de Ética tem por princípio disciplinar as ações do Legislativo com orientações, instruções, evidentemente educação e não poderia deixar de ser com sanções que lhe seriam aplicadas, como no artigo 14, de disciplinas, de suspensão de mandato e até de cassação de mandatos, caso haja reincidência de situações graves que já tenha sido advertido. É uma questão de disciplina para que o Legislativo trabalhe dentro deste contorno de instrumento, de documento que possa emoldurar dentro daquilo que lhe é de direito e de função suas ações, no sentido de que tenhamos uma Câmara Municipal dentro de uma coerência, de uma transparência ético-moral que venha realmente atender aos anseios, outra vez, às expectativas de todo o eleitorado, bem como de toda a sociedade sete-lagoana, que anseia por uma casa legislativa que os represente com legitimidade, com seriedade, com ética e moralidade. Este é o propósito que nós inserimos no contexto deste documento. Vereador, o alto índice de violência em Sete Lagoas ainda é preocupante? Certamente é extremamente preocupante o alto índice de violência, como você acabou de mencionar. É extremamente preocupante. Quem não se preocupa? Eu me preocupo. Quando eu vou chegar na minha casa, eu já de antemão, bem antes de chegar à entrada da minha casa, eu já chego com o devido cuidado, lançando faróis para aqui, faróis para ali, invertendo o meu itinerário de chegar em casa, não uso uma via única, constante para chegar em casa, e todo este cuidado olhando nas copas das árvores, atrás dos postes, debaixo dos arbustos, atrás de carros, e a gente tem que ter esse cuidado. Por que nós estamos vivendo uma situação dessa? Porque, infelizmente, o crescimento da violência tem sido alarmante em todo o território nacional. Sete Lagoas não fica atrás, lamentavelmente. E aí, esta preocupação, ela tem que nortear os sentimentos, o tempo, enfim, todo o sentir de um representante da população como um vereador, um agente político. Então, é extremamente preocupante. Algumas medidas, não sei se posso já antecipar, têm sido tomadas para que nós possamos cercear e colocar, debelar este crescimento e reduzir este crescimento de violência em Sete Lagoas. No nosso métier diário, nós temos trabalhado em função disso, como vereador, como cidadão,
como sacerdote evangélico, eu tenho colocado a igreja também voltada para esse objetivo, em oração, clamando a bênção e a misericórdia de Deus, para que dirija e dê condições e sabedoria para os nossos gestores da segurança pública. Mas temos também empreendido algumas atividades junto aos setores e pessoas a quem compete a segurança pública. Nós estivemos há 3 para 4 meses atrás em Belo Horizonte com o secretário de Estado e Defesa Social, juntamente com o prefeito, com o Márcio Paulino, o nosso presidente aqui da Câmara, o deputado João Leite nos fez a vez do Ciceroneato, ele marcou essa audiência e nós fomos estar com ele, com o coronel Silvio Carvalho, que é o nosso da Segurança Pública de Sete Lagoas, secretário de Trânsito e Transporte, e nós tivemos aquele momento ali com o secretário estadual e ele nos foi extremamente solícito e imediatamente veio aqui, fez um seminário com os segmentos da segurança pública. Temos trabalhado junto ao comandante, o coronel José Anchieta Machado, temos trabalhado com o doutor Oswaldo, o delegado regional da Polícia Civil, temos tido, como tivemos recentemente, porque isso não é um esforço de Alcides, mas é um esforço da Câmara Municipal, o vereador Douglas Mello requereu aqui uma audiência pública, tivemos uma audiência pública com todos os segmentos e gerentes, comandantes dos setores de segurança pública, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, como representante da APAC, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, enfim, a sociedade bem representada, bem como uma plateia também recheada, porque todos nós estamos preocupados e interessados na solução dessas situações. Sete Lagoas, suas vias de acesso, como na Castelo Branco, como na Otávio Campelo Ribeiro, lá próximo à chamada Polícia Rodoviária Federal, a entrada aqui, que dá acesso para Pedro Leopoldo, e de Pedro Leopoldo para cá dá acesso a Sete Lagoas, aqui na Jequitibá 238, e estas vias estão sendo trabalhadas para que elas sejam guardadas, as entradas da cidade, com uma maneira tecnologicamente apurada para a identificação dos que entram e saem de Sete Lagoas, principalmente dos que entram, para que nós possamos identificar tantos quantos por nossa cidade passe. Visto que nós estamos numa situação, de trânsito geográfica, aqui às margens da nossa BR-040, uma cidade de fácil acesso e de fácil deslocamento, de fácil saída. Nós precisamos tomar todos os cuidados necessários, assim como as câmaras de olho vivo, né, o processo de olho vivo de vigilância da nossa cidade e, evidentemente, buscando também aumentar os efetivos da Polícia Federal, da Delegacia de Polícia Federal, o efetivo da Polícia Militar, o efetivo da Polícia Civil, bem como o concurso em curso da Guarda Municipal. Nós estamos trabalhando. Medidas concretas têm sido tomadas. Espero que alcancemos êxito o mais rápido possível para que Sete Lagoas possa dormir e viver mais tranquila. Vereador, estamos chegando ao final do programa, mas antes gostaria que o senhor destacasse alguma matéria que não foi debatida ainda no Sete Lagoas em debate de hoje. Ótimo, Hugo. Obrigado por me permitir esta oportunidade, quase que como considerações finais. Eu gostaria de destacar, dentre outras atividades que a gente tem desenvolvido, um projeto, dois projetos que nós apresentamos, um deles na condição de anteprojeto, que seria a criação da área de proteção escolar, que versa sobre um raio de 100 metros de cada escola, onde cada escola está situada. Neste raio de 100 metros, nós tivéssemos esta área de preservação e proteção à população, ao universo escolar, os professores, bem como os alunos, pais de alunos. E nesta área haveria uma disciplina no que diz respeito ao comércio, a comercialização de bebidas alcoólicas ou qualquer outro elemento que cause
dependência química, bem como na preservação da integridade física dos nossos estudantes. A questão da proteção escolar para dar ao nosso professor a tranquilidade no exercício de suas funções, bem como serviços a serem prestados dentro desta área de proteção escolar, tais como tatuagem, aplicação de piercings e outras coisas que faz muito a cabeça da nossa criança, do nosso adolescente, sem o conhecimento dos pais. Isto significa esta proteção, porque se não há um conhecimento pleno dos pais, quando a criança chega em casa já pode estar tatuada, já pode estar com aplicações de piercings. E por que disso? Nós estamos trabalhando em função simplesmente de saúde pública. E dentro desse contexto, a presença da Guarda Civil Municipal na escola, na entrada da escola, principalmente no momento do início das aulas, bem como na saída, estar ali presente para a inibição do cerceamento e aliciamento de crianças para serem aviõezinhos, traficantes internos da escola, e um guarda municipal que tivesse também acesso às dependências da escola, para evitarmos a entrada de armas, seja de fogo, sejam armas brancas, bem como tráficos de entorpecentes, que a gente sabe que lamentavelmente tem acontecido. Além de preservar os professores da violência que lamentavelmente adentrou-se para a escola, e os professores estão trabalhando sobressaltados, receosos, porque não podem sequer buscar uma aplicação de disciplina a um aluno, porque este aluno o ameaça. Proteção de área escolar. E o outro projeto que nós apresentamos aqui é sobre a queda, a derrubada do chamado voto secreto. Nós entendemos que não há por que escondermos o que estamos fazendo, o que estamos votando. Nós temos que ter coragem para olhar nos olhos de Sete Lagoas e dizer a que viemos. Então nós apresentamos, nós recebemos, de certa maneira, uma instrução da nossa Procuradoria que deveríamos aguardar a Câmara Federal resolver este caso. Como no escândalo do caso Nathan Donadoni, que votaram às escondidas num voto secreto e prevaleceu, então, na preservação do mandato de um deputado, bandido, formador de quadrilha, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, prisioneiro, e com essa atitude a Câmara Federal criou a imagem do deputado presidiário, do presidiário deputado, com mandato preservado. Depois da pressão e cassação desta situação, anulação inclusive da sessão que preservou o mandato do mesmo, então houve aquele desconforto no relacionamento do Legislativo Federal com o Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos isto, mas por causa da necessidade de regulamentação da lei federal, da Constituição, a gente entendeu que podíamos entrar com isso aqui independente disso, porque não é questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, é uma questão de legislação e é uma questão de disciplina interna, como regimento interno. Então viríamos com este projeto de resolução para a queda do voto secreto, para que possamos sermos livres, quer para analisarmos um veto do Executivo, dizer sim ou não. Por que não? É direito da Câmara, a nossa autonomia precisa ser respeitada. Na cassação de um mandato, dizer sim ou não, sem receios, porque é dever nosso fazê-lo. Até para a homenagem de um diploma de mérito, uma cidadania honorária, vamos para o voto oculto. E para que isto? Vamos trabalhar com transparência, com liberdade. Então eu fiz isto até porque a Assembleia de Minas Gerais não esperou a Câmara Federal fazê-lo. Salvador não esperou a Câmara Federal fazê-lo. Eles já têm e já estão praticando o voto aberto há bem mais tempo. Mas agora estão correndo lá na Câmara Municipal para fazê-lo, não do jeito que eu gostaria, porque eles estão fatiando essa questão do voto aberto e voto secreto. Para a cassação, voto aberto. Para outras situações, como veto
aos projetos e interesses do Executivo secreto. Por quê? Para não dizer ao Executivo que eu estou contra o seu veto, para manter um espaço de negociação e de benesses pessoais para eu votar a favor do veto, mesmo que seja prejudicial à sociedade, que votemos claramente sim ou não. E agora, se me permite, estamos terminando? Sim. Eu quero dizer para Sete Lagoas como um todo. E na internet, para o mundo, que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Se Sete Lagoas admitir que Sete Lagoas pertence ao Senhor e deixar que Deus interfira na sua história, teremos uma cidade, teremos uma nação, teremos uma humanidade diferente daquela que estamos tendo, que é o anseio de nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação, vereador. O prazer é meu, eu que agradeço, estamos aí inteiramente à disposição, até porque o vereador também precisa de publicidade dos seus atos. E eu gosto de estar em contato com o nosso Sete Lagoano. Muito obrigado à Câmara, muito obrigado aqui à nossa TV Câmara, através da sua equipe tão dedicada. Eu agradeço muito e estou sempre à disposição. Obrigado também a você de casa pela companhia. Continue assistindo a programação da TV Câmara.